pregar essa mensagem para a sua igreja. Quando chegar lá em São Paulo, é o primeiro culto que você assistiu, você disse que teve na casa de um amigo seu, que conheceu ele, você ainda como criança, e que ele fazia os cultos na sua casa, né, semanal. Que história. Fazia vigília. E nós temos uma história a contar. E em cima dessa história nós levamos um versículo para a sua igreja, que é em Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8 e o verso 37, que diz assim: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tá bom? Que o Senhor Jesus seja o nosso guia, seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza em qualquer circunstância. Em qualquer momento da nossa vida que nós precisarmos, Ele está pronto para nos ajudar. Que seja de madrugada, que seja meia-noite, que seja de manhã, ou que seja meio-dia ou à tardinha. Ele está sempre presente na nossa vida para nos ajudar, para nos orientar, que muitas vezes nós precisamos de orientação. Eu mesmo essa semana eu precisei, né? Depois de uma escola dominical que nós estudamos, Deus me deu uma orientação e eu guardei. Depois o pastor veio aqui na minha casa e eu já estava com uma resposta certa a transmitir. Né? E Deus trabalha dessa maneira. Deus não deixa ninguém confundir. Ele é um amigo certo nas horas incertas. E leva essa mensagem. E para segurar um pouco do que... Para segurar um pouco o que ele está falando, você que vai depois ouvir esse vídeo, uma das coisas que eu sempre falo em São Paulo, que um obreiro que não tem história, que não tem raízes, certamente é um obreiro raso. E é muito fácil você perceber quando o obreiro não tem história, quando ele não tem raízes, quando ele não tem um passado, quando ele não tem pessoas que acompanharam na sua infância, quando ele era criança, se tornou adolescente, adulto e depois se lançou-se ao ministério, tendo pessoas igual este homem que eu estou falando aqui com ele, o pastor Marinésio, a gente é tão próximo, falamos assim, a gente fica seguro daquilo que Deus confiou a nós, do ministério que o Senhor nos confiou. Porque nós tivemos base, nós tivemos história, tivemos um caminho longo que foi percorrido debaixo de muita oração e debaixo de muita persistência. E uma das questões mais que eu falei no domingo na igreja foi exatamente a história que nos trouxe até o tempo presente. Porque teve base que nos sustentou até o tempo presente. Então a igreja do tempo presente hoje, ela precisa dar continuidade. Mas para ela dar continuidade, ela precisa criar bases novamente, para continuar. Porque se ela não tiver base do tempo presente, ela daqui a pouco vai desmoronar. Aqui está a base. Daqui a pouco ela vai embora, daqui a pouco eu vou embora. E os que vão vindo, eles precisam criar bases, precisam criar história. Precisam criar alicerces firmes, alicerces de história do Evangelho de Cristo Jesus. Porque ele está sempre esperando de nós um renovo. Só que a igreja do tempo presente, uma Marinésio, ela não quer se renovar. Ela não quer buscar renovo. Ela quer apenas se apresentar na igreja. Ela quer fazer parte apenas de um momento ali de comunhão com os irmãos, um momento de interação, mas ela não quer se renovar. Ela não quer buscar de Deus a questão santificação e principalmente a questão de bases espirituais. Ouvindo, como diz a própria Escritura, ouvindo quem tem cabelinho branco. Hoje o maior problema da igreja hoje, o tempo presente, e os irmãos que vão ouvir esse vídeo, que eu vou pôr nas redes sociais, eu tenho dito muito isso na minha igreja lá em São Paulo. Infelizmente, do tempo presente que vivemos, essa juventude, obreiros mais novos, não escuta isso aqui, ó. Isso aqui é história. Isso aqui não pode ser esquecido. Isso aqui teve um longo caminho. Então, pessoas precisam ouvir. O profeta pode ficar velho, mesmo cego, mas ele continua sendo profeta. Você lembra do texto? O profeta continua sendo homem de Deus, continua sendo homem de Deus, continua sendo homem de Deus. E essa semana, eu não sei se a sua lição é a mesma. Nós vamos estudar a respeito dos profetas. Né? Os profetas, em nome de Deus,
E como também aqueles que não são, que têm o nome de profeta, mas não são profetas. Falsos São profetas. falsos profetas. Isso nós vamos estudar, porque eu já comecei a estudar lição. Eu gosto muito de escola dominical. É a faculdade. Para mim é um trabalho de maior teologia. Sim. E de ensinamento bíblico, chama-se escola dominical. E não é só o senhor que diz isso. Lá em São Paulo, os maiores pastores da nossa idade, igual do senhor, pastores de 70, 70 anos, eles dizem a mesma coisa. Eu tenho 81, meu filho. Olha aí. Pela fé que uma vez fui entregue ao Santo. E eu não sei se você lembra, que não, talvez você não venha lembrar, porque você era muito pequenininho. Mas eu não só dirigia ali. Eu vou começar agora assim, fazendo assim, aí fazer um círculo. Sim. Eu dirigia lá, né? Dirigia a usina, dirigia Mata Limpa, dirigia Muquem, dirigia a Pia, e a Pia daqui lá é 12 quilômetros. 12 quilômetros. Irmão Marinésio, De pé. eu estou filmando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Pois não. O senhor gastava quantos minutos ou quantas horas para chegar na casa do pastor Cláudio? Andando. Pastor Cláudio, eu gastava 2 horas. 2 horas. Tá vendo, pessoal? Esse aí é o pastor da nossa igreja. Há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, ele gastava 2 horas a pé para dirigir um culto lá na residência desse pastor aqui que vocês estão vendo, ó. Pastor da Assembleia de Deus de Jandira, São Paulo. Sim. Então essa é a vida. Então essa é a nossa jornada, nossa trajetória, e hoje com 81 anos de idade, mas eu dou graças a Deus porque tenho as lembranças, tenho as saudades, né? Já não tenho uma saúde assim que dê para dar assistência como eu dava, mas eu glorifico o nome de Jesus, Pela história que foi sinto a presença do Espírito Santo na minha vida, tenho a direção de Deus, Ele fala comigo aqui nesse quarto. No Pastor quarto. Marinésio, gostaria de ouvir aquele hino que o senhor canta. Eu tenho um barco. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ter lavado seus pobres corações. Os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ter lavado seus pobres corações. Vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 acerca-te de mim. Vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 acerca-te de mim. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Quando nós estávamos ali, você falando, falando dos hinos antigos, aí eu me lembrei de um hino que quem gostava muito de cantar era a esposa de meu irmão Antônio Lemos, né? Ela gostava muito. E eu vou só tentar aqui para você levar como saudade, né, dos antigos tempos que nós passamos juntos, né, glorificando o nome de Jesus de joelho. Que tempo gostoso, Santo que Deus. tempo bom, que tempo Era de visita amor, todo dia, de paz, de alegria. A gente sentia, quando a gente se ajoelhava, a gente sentia a unção do Espírito Santo de Deus, bem pertinho de nós, falando conosco, nos orientando, dizendo para nós que nós estivéssemos firmes e constantes. Então, eu me recordo
das estrofes desse hino. Pode cantar. Antigamente sozinho vivia peregrinando, como um pássaro sem ninho, pelas campinas voando. Hoje eu tenho abrigo dado por meu Salvador, livre de todos os perigos, eu bem guardado estou. Agora veja bem a estrofe que chama-se o refrão. O que é que acontece com o ser humano? Quem é a pessoa mais rica do mundo? São aqueles que são lavados, que são purificados no sangue de Jesus. Aí eu e você, nós, Samuel, nós podemos dizer neste momento, pelo refrão do hino, estou terminando de cantar. Hoje sou milionário, falo e tenho razão, porque na cruz do Calvário Jesus me deu salvação. Glória a Deus. Agora, pastor Marinésio, gostaria muito que o senhor dirigisse uma oração, por ele principalmente, que vai viajar, e por esse momento tão marcante, é um momento ímpar, né? A qual nós estamos aqui, e muito gratificante, e esse vídeo vai ficar gravado aqui, creio eu que Claudio vai aí postar aí nas redes sociais, e será uma bênção. Aí o senhor pode dirigir a Deus uma oração. Nosso eterno Deus, nosso Pai, Deus de alegria, Oh, glória a Deus. neste santo momento, Senhor, que nós Aleluia. nos encontramos na Tua presença. Oh, coisa boa, Nós Jesus. pedimos, Senhor, que o Senhor guarde o seu servo Oh, glória a Deus. neste momento que ele vai viajar e que está aqui na minha casa te adorando e glorificando o teu santo e maravilhoso nome. Pai eterno, Deus glorioso, Santo de Israel, Oh, Jesus. eu abençoo o teu servo, que o teu servo, que é a família do teu servo, nosso irmão Samuel que está aqui conosco, Senhor. Abençoa o teu servo, abençoa a sua vida, abençoa toda a sua família, inclusive o nosso irmão Cláudio que está aqui conosco, que é o seu irmão querido, meu Deus. O seu irmão que muitas vezes nós fazemos trabalho na sua casa e que sentimos muitas vezes a unção divina e poderosa do Espírito Santo de Deus. Ó Jesus, amado, Oh, glória a Deus. a nós que, meu Senhor, participamos deste trabalho, dessas obras gloriosas, e que apenas as saudades se vão, Eita, mas nós Jesus. continuamos neste caminho santo e glorioso, Aleluia, Jesus. sentindo a mesma presença do Espírito de Deus, sentindo a mesma glória do Deus Santo de Israel e do nome do Salvador bendito Jesus, que está nos orientando e nos ajudando e nos dirigindo, para que nós possamos, Senhor, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ó Pai eterno, receba a nossa oração em nome de Jesus. Senhor, eu quero Agora. dirigir, Senhor, uma oração pelo teu servo, Pai, por todas as histórias, Senhor, que vivemos, história do passado que nos arremete, Senhor, para o tempo presente. E por essas razões que continuamos, Senhor, acreditando que ainda tem esperança, Senhor, para aquele remanescente. Ainda tem esperança, Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, em fazer a obra, Senhor, com amor, não por interesses, Senhor, pessoais, mas sim por interesse único e exclusivo de fazer a Tua vontade como obra, Senhor, que foi confiada a cada um de nós. Senhor, neste momento, Senhor, tão glorioso que estamos vivendo agora, Senhor, de tantas memórias e de tantos momentos, Senhor, marcantes. Eu quero neste momento pedir tão somente, renova as forças do teu servo, renova ele, Senhor, por dentro.
Rebando Kasuideha. Malaca. Iribalaba Suideha. Sayamanda Kai. Elando que assai, renova ele, Senhor, pois o teu Espírito ainda é o mesmo. Ramando que assai, é o mesmo indicando que assui, berrenda, suideha, andeca suideha, mandai assai, que haja um cântico novo, Senhor, nos lábios dele, pois todos os dias ele, nós precisamos sermos renovados pela tua presença, pelo teu Santo Espírito, e eu deixo isso crendo que amanhã ele vai levantar e vai dizer: o Senhor me renovou mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Anticanto ha suidehai, terra subdicai, mante de que assou, ai terra, monderre, canto que, canta tão somente. Alamando que assai, meu Salvador amado, nós somos vaso e precisamos estar cheio. Ó Deus, enche agora o teu servo. Este vaso precisa ser transbordante sempre, pois ele é uma coluna desta cidade, coluna de oração. O Senhor não chamou para ele ser, Senhor, ó Deus, um vaso encostado, mas o Senhor chamou para ele ser brilho, brilho nesta cidade. Lamante, cante, derraia, suidecai. Levanta ele com autoridade, pois o Senhor conta com ele. É um soldado. Lamante, eu vejo o Senhor ferramentas, Senhor, ó Deus, que estão enferrujadas, mas área subdicai. Levanta ele, Senhor, pois essas ferramentas ainda vão brilhar. Dia subdicai. Ante que cuica suibadaia sai, demanto que a suiderra, ai terra subdicai, terra derrama sobre ele, Senhor, uma unção que transborda, assim eu creio e assim eu creio, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Posso dar a bênção, pastor? Pode, querido. Ai, que coisa boa. Em nome do Pai. Eita, Jesus. Em nome do Deus Todo-Poderoso. Oh, Jesus. E em nome do Espírito Santo. Oh, Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Eita, Seja Senhor. com todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Me dê um abraço. Oh, Jesus. Obrigado, Flávio. Obrigado pela sua existência. Pronto, pessoal. Esse aí foi Deus abençoe. a visita marcante do pastor Cláudio com o Essa pastor foi a melhor. Marinésio. Finaliza o vídeo, Obrigado. Essa foi a melhor. desejando a todos uma boa noite. Obrigado, viu? Deus abençoe.